Lancemos sobre Jesus todas as nossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de nós. 1 Pedro capítulo 5, verso 7. Aqui estamos e agradecemos a Deus por Ele nos conceder a oportunidade de estarmos juntos mais uma vez. Agradecemos a todos vocês que estudam conosco a Bíblia cada dia, a todos que compartilham esses estudos com outras pessoas e também agradecemos a todos vocês que são inscritos no canal Hora Tranquila, no YouTube, que clicam no dedinho de joinha e ainda a todos que nos escrevem dizendo de onde estão acompanhando. Queremos aqui mandar um alô especial para Berê Oliveira, Ilídio Delgado, Abádia Ferraz, Nancy Mota, Creuza, Lídia Pereira da Silva, Marcos Siqueira, Maria de Fátima, Terezinha Brandão, Joaquim Bittencourt, Fátima Francisco Júnior e também André de Oliveira. Um alô especial para Lídia Martins, Dilza Flora, Edson Mendonça, Manuel Fernandes, Lenita Malvar, Sônia Rocha, Maria de Jesus, Rosenir Coelho de Castro, Tânia Henriques, Fernando, Kátia Moraes e todos os demais que nos escrevem. Nós agradecemos e mandaremos sempre um alô para vocês. Iremos orar. Bondoso Deus e Pai que estás nos céus, mais uma vez aqui estamos em Tua presença, te agradecemos por este dia, por estes momentos que teremos agora estudando a Bíblia, que Teu Espírito Santo esteja presente conosco, abrindo a nossa mente, nos dando entendimento, nos ajudando, Pai, a aceitarmos a Tua palavra e colocá-la em prática em nossa vida. Abençoa todos os que estudam conosco, todos aqueles que nos escrevem pedindo orações, abençoa todos esses nomes que nós aqui citamos, que têm também os seus pedidos. Que Tu trabalhes, Pai, com cada um, dê bênçãos e vitórias conforme a Tua santa vontade, e nós te pedimos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Estamos fazendo o nosso primeiro estudo desta nova série sobre o livro de Êxodo, e essa semana nós estamos falando um pouco sobre o povo oprimido e também falaremos ainda essa semana sobre o nascimento de Moisés. Nós já citamos aqui para vocês essa semana que Jacó, com a sua família, 70 pessoas ao todo foram de Canaã para o Egito. José já estava lá e ali este povo prosperou, cresceu, eles se multiplicaram e o faraó, com medo então de que surgisse alguma rebelião da parte dos hebreus contra o povo egípcio, porque os hebreus já eram uma grande quantidade de pessoas, eles então escravizaram os hebreus. E houve então uma ordem do faraó para que todos os meninos que nascessem dos hebreus deveriam ser mortos. Isso seria para controlar a natalidade dos hebreus. E o livro de Êxodo, ele é um livro que traz a verdade do que aconteceu com o povo de Israel lá no Egito e também como o livro de Gênesis é um livro que traz a verdade sobre a criação de todas as coisas. Os israelitas, eles foram para o Egito e após esse período de prosperidade, um período de paz que eles tiveram lá, eles se tornaram escravos. Deus não abandonou o seu povo em meio às dificuldades, assim como também Deus não nos abandona. Muitas das vezes nós pensamos que por estarmos passando por uma tribulação, um sofrimento, um momento difícil em nossa vida, nós somos abandonados por Deus, mas não. Em meio às dificuldades, Deus, ele age em favor do seu povo. É claro que muitos hebreus estavam desesperados porque agora eles não tinham mais a liberdade, não tinham mais a paz, agora eles eram escravos. Mas, neste momento de angústia, de dor, de sofrimento, Deus, ele veio para ajudar o seu povo com a sua mão poderosa. E o salmista escreveu no Salmos 50, verso 15, invoque-me no dia da angústia e eu o livrarei, e você me glorificará. Às vezes, quando nós estamos num problema, numa situação difícil, numa angústia, nós às vezes até esquecemos de clamar a Deus, nós nos queixamos ao invés de clamar. Mas a Bíblia diz, invoque-me no dia da angústia, eu o livrarei. E nós precisamos crer nessas palavras. São palavras inspiradas por Deus,
Nós vamos ler aqui em Êxodo, no capítulo 1, que nós ainda estamos estudando aqui essa semana, os versos 9 até o verso 21, nos diz assim a palavra de Deus. O rei disse a seu povo: Vejam, agora o povo de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Precisamos tramar um plano para evitar que se tornem ainda mais numerosos. Se não o fizermos e houver guerra, eles se unirão a nossos inimigos, lutarão contra nós e depois fugirão desta terra. Assim, os egípcios nomearam capatazes para dirigir o trabalho do povo. Sob opressão, os israelitas construíram Pitom e Ramsés, duas cidades que serviam de centro de armazenamento para o faraó. Porém, quanto mais eram oprimidos, mais os israelitas se multiplicavam e se espalhavam, e mais preocupados os egípcios ficavam. Por isso os egípcios os forçavam com crueldade a trabalhar pesado. Tornaram a vida deles amarga, obrigando-os a preparar argamassa, produzir tijolos e fazer todo o trabalho do campo. Eram cruéis em todas as suas exigências. O faraó, rei do Egito, deu a seguinte ordem às parteiras hebreias, Sifrá e Puá: quando ajudarem as hebreias a dar à luz, prestem atenção durante o parto. Se for menino, matem o bebê. Se for menina, deixem que viva. Mas as parteiras temiam a Deus e se recusaram a obedecer à ordem do rei. Assim deixaram os meninos viver. Então, o rei do Egito mandou chamar as parteiras e lhes perguntou: por que fizeram isso? Por que deixaram os meninos viver? As mulheres hebreias não são como as egípcias, responderam as parteiras ao faraó. São mais vigorosas e dão à luz com tanta rapidez que não conseguimos chegar a tempo. Deus foi bondoso com as parteiras e os israelitas continuaram a multiplicar-se e tornaram-se cada vez mais fortes. E porque as parteiras temeram a Deus, ele deu a cada uma delas a sua própria família. Então aqui nós encontramos essas duas parteiras que são citados aqui os nomes delas, Sifrá e Puá. Elas temiam a Deus e elas não obedeceram o que Faraó disse que deveriam fazer, matar os meninos quando nascessem. Mas o Faraó chamou-as até a presença dele, perguntando por que elas estavam fazendo isso. Então elas disseram que as parteiras, as mulheres hebreias, eram mais vigorosas e quando elas chegavam, elas já tinham dado à luz e já havia nascido o menino, aí já não podiam mais cumprir a ordem de matar os meninos. Nós nos lembramos que Faraó era um título dado ao executivo egípcio e Faraó significava rei. Só que nós não temos aqui nenhum nome de Faraó, somente dizendo Faraó. E para os egípcios, Faraó era como um deus na terra. Eles consideravam Faraó filho do deus Ra, que também é identificado com os deuses Osíris e Horus. Ra era considerado a mais importante divindade egípcia, o próprio deus Sol. E, como eu disse, nós não temos aqui citado o nome de Faraó, mas o nome das parteiras nós temos. Por quê? Porque elas temiam ao Senhor, e então é citado nos nomes delas. Agora, quando nós vamos lá no livro de Atos, no Novo Testamento, capítulo 5, verso 29, nós vemos ali os apóstolos falando que antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Então, se uma ordem vem para nós de alguma autoridade e essa ordem é contra aquilo que Deus quer que nós façamos, antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Não importa as consequências, se nós vamos ser presos, se nós vamos sofrer ou se nós seremos até mesmo mortos, mas o verdadeiro filho de Deus, o verdadeiro cristão, ele obedece a Deus ao invés de obedecer ordens humanas que vão contra aquilo que Deus nos ordena. E quando então o Faraó viu que o plano dele havia falhado, ele havia dito que os hebreus deveriam trabalhar forçados e trabalhar duro, produzir
tijolos e fazer todas as coisas, preparar o material. Eles tinham que fazer tudo e dar conta do serviço todo. E era um sofrimento muito grande. Agora, quando o rei viu que não adiantava escravizá-los e forçá-los a trabalhar cada vez mais, então ele dá essa ordem de que todos os meninos que nascessem das hebreias deveriam ser mortos e jogados no rio Nilo. Provavelmente esse jogar a criança recém-nascida e que foi morta no rio Nilo era como uma oferta a Hapi, que é o deus do Nilo, que também era um dos deuses da fertilidade. Então nós encontramos aqui o relato de que o povo mesmo assim crescia em número e se multiplicava. E isso trouxe ainda mais preocupação ao faraó, que não sabia mais agora o que fazer. E então, quando ele dá essa ordem para as mulheres, as parteiras, matar todos esses meninos que nascessem das hebreias, então ele pensava que assim a ameaça que ele achava que os egípcios iriam sofrer por parte dos hebreus, isso iria encerrar ali. Eles não seriam mais ameaçados porque a nação ia parar de crescer. Mas como Deus disse na promessa que fez a Abraão, que faria de Isaque uma grande nação, eles seriam numerosos como a areia do mar, assim aconteceu. O povo de Israel foi crescendo em números muito grandes em relação às outras nações. Por quê? Porque Deus estava com eles e Deus os abençoava. Agora, uma coisa aqui que nos chama a atenção é que as parteiras, elas sabiam o que deveriam fazer e elas fizeram. O que elas sabiam que deveriam fazer? Era obedecer a Deus, fazer aquilo que Deus pede que nós façamos. Agora, precisamos tirar uma lição para nós dessas duas parteiras, Sifrá e Puá, que está aqui em Êxodo capítulo 1, verso 15, o nome delas. A lição que nós tiramos aqui é que nós precisamos fazer as coisas de acordo com aquilo que Deus requer que nós façamos, porque Deus, ele vai cobrar de cada um de nós se nós conhecemos o que ele queria que nós fizéssemos e se nós, conhecendo, não o fizemos, nós agimos errado, ele cobrará de nós. Então nós precisamos ter a consciência tranquila de que nós estamos servindo a um Deus que conhece todas as coisas, que vê todas as coisas e que nós iremos estar diante dele para prestar conta de todos os nossos atos. Que a lição dessas duas parteiras sirva para cada um de nós, para fazermos aquilo que Deus requer que nós façamos. Nós agradecemos a todos vocês que estiveram conosco hoje estudando a Bíblia. Retornaremos amanhã para dar sequência ao estudo desta semana, mas não nos esqueçamos, a Bíblia diz que a nossa pátria está nos céus, donde aguardamos um Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Filipenses capítulo 3, verso 20. Que Deus nos abençoe.